novamente aqui para a gente poder discutir sobre as fontes do conhecimento humano. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre o intelectualismo. Já falamos sobre o racionalismo, já falamos sobre o empirismo. O intelectualismo ele é uma tentativa de conciliação entre esses dois extremos. O extremo que diz que o pensamento puramente produz o conhecimento ou contém o conhecimento, e o pensamento ou ponto de vista epistemológico que diz que o conhecimento ele é produzido a partir da experiência. Então o intelectualismo ele acaba sendo uma tentativa de sintetizar essas duas respostas, esses dois pontos de vista, e portanto ele vai ser um elemento novo, uma terceira via, vamos dizer assim. Então, o que é o intelectualismo? Tá? Vamos logo. Intelectualismo, do ponto de vista epistemológico, ele vai defender que o sujeito cognoscente, né, que somos nós, somos capazes de retirar o conteúdo dos nossos conhecimentos a partir das experiências que nós vamos ter com as coisas físicas, as coisas que estão presentes no mundo físico, propriamente dito, ou fenomênico. Nessa linha aqui, por exemplo, não existem duas realidades, existe uma só, o mundo físico. Imagina que nós, como sujeitos cognoscentes, fôssemos capazes de enxergar as coisas para além da sua estrutura física, para além do seu invólucro, como um ultrassom em 3D, que consegue, a partir da sua tecnologia ali empregada, enxergar o bebê dentro da barriga da gestante e formar as imagens do que está acontecendo ali. É assim que o intelectualismo vê a capacidade humana, a capacidade intelectual humana. A verdade do objeto, a verdade do conhecimento não está no ser cognoscente, não está no sujeito que conhece, mas está na coisa a ser conhecida. O que faz o nosso intelecto é lançar luz, é iluminar o objeto que está envolto numa manta de escuridão, no caso o bebê dentro da barriga da mãe, envolto na pele materna, ali na escuridão do útero, a gente joga uma luz e consegue ver os traços, as características, o que está fazendo este bebê dentro da barriga materna. É isso que pensa o intelectualismo, essa capacidade da nossa consciência de iluminar o objeto a qual nós queremos conhecer. Tá? Então, o que vem a ser o conhecimento para pensadores que seguem a linha do intelectualismo? O conhecimento é a própria substância que nós vamos extrair da coisa, através do nosso intelecto. Aqui, o intelecto ele não faz um processamento de dados. Ele é como se ele conseguisse, ao iluminar o objeto, extraí-lo na sua totalidade, extrair a sua substância na sua totalidade. Então, vai existir um momento de iluminação e um momento de recepção deste conhecimento. Então, é conhecer a coisa em si. O Aristóteles, por exemplo, que é um dos filósofos desta linha, ele falava que para algo existir no mundo, seja no mundo humano, seja no mundo natural, existiriam 4 causas. Então, conhecimento ou conhecer é conhecer essas 4 causas que dão origem propriamente ao objeto. Então nós teríamos a causa eficiente, que é a ação de um ser,
de um ser inteligente ou de um ser agente da natureza, né? Não necessariamente dotado de capacidade racional. A causa formal, que seria o ato, a configuração, né? Imagine ali aquela pedra sendo talhada pelo escultor. O escultor já tem na mente o que ele quer fazer. Ele quer fazer a estátua de um guerreiro. Então a forma do guerreiro é que vai ser imposta naquele pedaço de rocha, de pedra, mármore, um material que seja. Nós temos a causa material, né, que seria do que é feito tal coisa. Ali no caso poderia ser um mármore, poderia ser um granito, poderia ser um cubo de gelo, né? Então a causa material da coisa. Então observe, eu tenho a causa eficiente, eu tenho a causa formal, eu tenho a causa material que vão moldando o objeto, e também tem, segundo Aristóteles, sempre a finalidade, o propósito. Nada existe no mundo por acaso. Todas as coisas que existem no mundo existem para cumprir uma determinada função, seja no mundo humano, seja no mundo natural. Então, nessa linha de pensamento aqui, conhecer é conhecer o agente, a ação, conhecer a matéria, conhecer a forma, conhecer a finalidade. Então, quando se fala em substância extraída da coisa, é conhecer o quem fez, por que fez, qual forma assumiu, com que matéria o fez e para qual objetivo. Então, conhecimento é muito profundo nessa linha de pensamento, ok? As características do intelectualismo são o seguinte, né? A substância, né? A essência da coisa, as causas pela qual a coisa existe ou para que ela existe, já está na própria coisa. Né? Basta nós, seres cognoscentes, lançarmos o nosso entendimento ativo, ou seja, iluminarmos o objeto do nosso conhecimento, objeto que nós queremos conhecer, queremos saber o que está ali naquele determinado objeto. E aí, recebendo esta informação, o nosso entendimento ele já retém em si mesmo o conhecimento. Ali eu coloquei uma imagem que remete a uma, entre aspas, cena de crime. Ali em cima tem a foto da banheira lavada, né? Essa é uma foto de um crime real, o crime ocorrido contra Isabella Nardoni. Né? Ali eu tenho a banheira lavada, então, portanto, a foto tirada pós-crime, vocês observam que a banheira não tem resíduo nenhum, evidência nenhuma de crime, e eu tenho a foto tirada depois de ser jogado o luminol e com a luz negra pela câmera da polícia, da perícia técnica, e ali eu tenho as evidências de materiais genéticos, ou seja, o sangue, né, que não aparece mais a olho nu. Segundo a linha do intelectualismo, o entendimento ativo ele funcionaria como essa segunda imagem, como jogando um luminol para fazer com que a essência, a substância que está dentro da própria coisa, a essência da própria coisa, as causas que está dentro da própria coisa, se revele ao nosso entendimento e aí possamos compreendê-los de forma passiva, de forma receptiva. Não precisamos reconstruir a imagem do objeto na nossa mente, só precisamos capturar a imagem como se uma fotografia fosse. Entenderam? Essa é
o pensamento desses autores ou filósofos ligados ao intelectualismo. Né? Os filósofos ligados ao intelectualismo são, como eu já disse, Aristóteles, né? Pai de diversas ciências, pensador que é citado por muitos até hoje, né? Que viveu ali entre o século IV a.C., alguns dizem que foi o melhor discípulo de Platão, exatamente porque ele se permitiu ir contra as ideias do mestre, né? E não um mero seguidor de Platão. Então a gente fala muito que ele foi aluno de Platão, né? Na verdade ele foi discípulo. Ele conseguiu, a partir do conhecimento que ele obtém com Platão, apresentar pontos de vista divergentes. E isso que basicamente se faz em filosofia. Você aprende ao conhecimento a partir de um determinado autor, de uma determinada autora, de um determinado filósofo ou filósofa, para você poder apresentar suas falhas, seus pontos críticos e com isso desenvolver pensamento próprio. É o que Aristóteles fez. Né? E temos também o Tomás de Aquino, né? Já um monge que viveu no século XIII depois de Cristo. Tomás de Aquino, ao contrário de Aristóteles, ele foi um seguidor de Aristóteles, não necessariamente um discípulo. Vocês vão observar quando a gente falar mais tranquilamente sobre o pensamento de Santo Agostinho, a gente vai verificar que não há muita diferença entre o que diz Aristóteles para o que diz Santo Agostinho. A principal diferença é a tentativa de Santo Agostinho de transformar algumas ideias aristotélicas dentro da perspectiva religiosa, no caso católica, da ordem da qual ele pertencia. Ok? Vamos lá, Aristóteles. Né? O que pensava esse cara? Né? Como eu disse para vocês, o intelectualismo que é desenvolvido pelo Aristóteles, mas que ao longo da história acaba sendo uma corrente não dominante, a corrente dominante vai ser o racionalismo platônico durante todo o período grego e idade medieval até o início da Idade Média, aliás, até o início da Idade Moderna, com os filósofos ingleses, principalmente John Locke, né, que vai surgir o empirismo. Não que não existisse empirismo entre os gregos, existia empirismo entre os gregos, existia Aristóteles, que divergia do racionalismo, mas a corrente dominante ao longo da história da filosofia para a pergunta sobre de onde surge o conhecimento, né, qual é a principal fonte do conhecimento, sim, foi o racionalismo. Tá? O que defende, então, Aristóteles? Ele defende que as ideias aqui sempre tem em mente, ideia quer dizer essência, essência quer dizer substância. Então, se eu usar o termo ideia, essência, substância, é a mesma coisa. É aquilo que é eterno, é aquilo que faz a coisa ser o que ela é. Então, se nós pensamos que somos seres humanos, Aristóteles vai falar o seguinte: então, qual é a essência do ser humano? A essência do ser humano é ser racional. A essência do ser humano é ser um animal político. Ou o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós somos capazes de aprender. Nós somos capazes de absorver o conhecimento produzido ou presente no mundo, certo? E raciocinar, desejar uma vida melhor. Somos curiosos,
Né? E quando ele quer dizer que nós somos animais políticos, ele quer dizer que nós compreendemos as nossas limitações, que nós sabemos que não somos autossuficientes para vivermos sozinhos e que nós, ao termos consciência disso, compreendemos que o melhor modo de viver enquanto seres humanos é viver em comunidades, em politeias, em polis, que nada mais é do que as cidades-estados gregas. Né? Então, o termo política vem disso, vem de polis, né? De viver em cidades, cidades-estados, de estar ali discutindo os determinados assuntos que envolvem a sociedade, que envolvem a sua própria existência, a sua própria vida. Então, nós, seres humanos, segundo Aristóteles, somos essencialmente seres dotados de razão e uma razão discursiva, capacidade de falar, de se posicionar, e nós dependemos uns dos outros e, portanto, nós temos nosso processo humanizatório realizado dentro de um determinado grupo humano. Então, somos animais políticos. Essa seria a essência de todos os seres humanos. O indivíduo que tivesse a aparência humana, mas não tivesse essa essência, não seria humano, seria acidentalmente confundido, seria um sujeito artificial. Né? Então imagina um androide que ele não tenha a racionalidade que nós entendemos, capacidade de pensar por si próprio, se posicionar. Ele tem a aparência humana, fisicamente falando, mas ele não tem a essência humana. Então ele é um ser artificial, não um ser essencial ou substancial. Ele não pertence à ideia de ser humano. Então vamos lá. Ideias estão nas próprias coisas, ou seja, a essência do ser humano está no próprio ser humano ou nos seres humanos. Objetos do conhecimento. Né? Nós podemos buscar saber quem somos, quais são os propósitos, quais são as nossas causas materiais, nossa causa eficiente, nossa causa final e assim por diante, como podemos também buscar compreender por que as coisas acontecem no mundo de tal e qual maneira. Então, tanto o mundo dos fenômenos podem ser objetos do nosso conhecimento quanto a nós mesmos. E conhecer aqui significa extrair a substância, apreender a essência da coisa que está nela mesma. Ao lado ali vocês veem que é a representação do DNA. Né? Então essa ideia de que a essência de alguém ou de algo está nela mesma, tá? Aí Aristóteles vai falar também que as propriedades empíricas, ou seja, fenótipicas aqui, que são perceptíveis, são uma espécie de capa, né, de membrana que envolvem os objetos. Olhem para duas pessoas, uma branca e outra negra. Aristóteles vai falar o seguinte: as propriedades empíricas perceptíveis que eu vejo ali, elas não são necessariamente a essência, a substância desses dois seres. Elas são apenas as propriedades empíricas perceptíveis. É preciso que a nossa consciência cognoscente ultrapasse o limite dessa membrana, o limite dessa capa, dessa pele. A coloração não faz o indivíduo. A cor da pele não faz alguém ser melhor ou pior. O que faz alguém ser humano seria exatamente a capacidade de pensar, raciocinar, debater
e se envolver politicamente com os problemas que dizem respeito ao nosso grupo social, à nossa sociedade, não a cor da pele. Então a cor da pele é apenas a propriedade empírica que tem que ser ultrapassada, é apenas uma capa, ok? Há uma identidade racional, segundo Aristóteles, entre a nossa capacidade intelectual, ou seja, a maneira como nós organizamos as coisas acontecendo de acordo com o princípio de causa e efeito, o princípio de terceiro excluído, o princípio de identidade, que identifica indivíduos particulares com nome, RG e CPF, ou como partes de um gênero, o gênero humano, ou de uma espécie do gênero humano, por exemplo, a espécie do Homo sapiens. Então, há uma identidade racional que nos permite categorizar as coisas e há uma mesma identidade racional que permite que as coisas no mundo fenomênico sejam categorizadas. Então, não estou falando que existe uma semelhança entre o meu pensamento e o mundo físico. Eu estou dizendo que existe uma identidade. A palavra identidade é mais forte do que a simples noção de entendimento. Quando nós falamos de identidade, nós queremos dizer que só podemos conhecer aquilo que é inteligível, aquilo que é racional. Então conhecemos o mundo porque o mundo é racional e nós também somos racionais. Então existe uma identidade entre o ser que conhece e o ser ou objeto a ser conhecido. Né? E aí vai dizendo Aristóteles, por meio dos sentidos, nós vamos receber a imagem perceptíveis, né? O invólucro dos objetos concretos. E aí nosso entendimento ativo vai ter que ir descamando, como se fosse cada objeto uma cebola, e indo tirando pele por pele até conseguir entender, compreender e jogar luz na essência universal que está de que aquela coisa participa. Né? Então, a essência não está no mundo das ideias, como pensava Platão, a essência universal das coisas. A essência da coisa está na própria coisa. Tá? É uma imagem assim mais ou menos como se eu falasse que com Cristo que eu também sou Cristo porque Cristo está em mim, Cristo está em você. Então todos nós somos parte do mesmo ser universal. Acreditava Aristóteles que nós todos fazíamos, entre aspas, parte do ser universal, o primeiro motor, que dá origem a tudo sem estar em movimento, porque ele era pensamento puro. E nossa essência, enquanto seres humanos, também é ser pensamento. Também ser pensamento. Tá? Entendimento ativo aqui é como se o nosso ser utilizasse os nossos 5 sentidos para jogar luz, iluminar o objeto que eu quero conhecer. E aí, a partir disso, os meus sentidos vão extraindo do objeto a essência que lá está presente, que lá está guardada, como se fosse o germe em si, né, da coisa, o germe em si da árvore que está preso na capa da semente de determinada árvore, e de lá ele pudesse compreender e passando para o entendimento passivo. O entendimento passivo aqui é como se fosse a memória. A memória vai sendo preenchida de informações. Aí eu tenho o conhecimento. Né? O conhecimento é essa atitude ativa de questionar, de olhar para a coisa, de se perguntar, de tocar, de experimentar, de se permitir perguntar e produção de memórias. E aí a própria memória, a ideia, a essência gravada na memória
é o conhecimento, segundo Aristóteles. Então, aqui a título de exemplo, pega uma representação de uma célula, né? Nós, se olhássemos no microscópio, o que nós veríamos seria primeiro a membrana. Conforme nós melhorássemos o nosso microscópio, nós poderíamos enxergar o citoplasma, nós poderíamos enxergar o nucleolo, o núcleo e as mitocôndrias e assim por diante. Nós vamos enxergando essas coisas lá na célula. Obviamente, aqui a gente vai nomeando de forma... como que eu poderia colocar para vocês? A gente pode ir nomeando-as de acordo com a função que a gente entenda que cada parte da célula, cada objeto, cada atividade ou cada organismo presente na célula desenvolva uma função. Então nós poderíamos estabelecer um nome de acordo pela função que é feita, ou poderíamos estabelecer um nome ao mero acaso, ou por quem descobriu, e assim de forma aleatoriamente. Então a gente poderia fazer a pergunta, mas por que chama mitocôndrias? Né? Bom, a gente poderia falar, chama-se porque ela desenvolve a função parecida com tal coisa, ponto. Ou porque mitos foi o indivíduo que a desenvolveu. Então aqui não importa muito para a gente o porquê esse nome. Importa que a coisa está lá e que ela exista e que ela desenvolve uma certa ou determinada função. Ok, pessoal? Agora Tomás de Aquino. Como eu disse para vocês, Tomás de Aquino ele não foi propriamente dito, um discípulo de Aristóteles. Ele foi um seguidor de Aristóteles. Então, como seguidor de Aristóteles, vocês vão observar que as ideias estão muito parecidas. Então, não é como se existissem dois intelectualismos diversos, como existem diversas formas de ser empiristas, diversas formas de ser racionalista. Né? Vocês vão observar aqui que há uma semelhança muito grande no raciocínio do São Tomás de Aquino com o de Aristóteles. Então vamos lá, o que ele diz? Né? Todos os nossos conhecimentos intelectuais resultam dos sentidos. Né? É muito parecido com o que falava o Aristóteles. Né? Os nossos conhecimentos, ou seja, as nossas proposições, como a casa é vermelha, o ser humano é mortal, resulta dos nossos sentidos, resulta das nossas experiências vivenciais. Então, se nós não vivermos uma determinada experiência, nós pouco saberíamos a respeito. Okay? Então, obviamente, o conhecimento ele vai sendo desenvolvido, ele vai sendo produzido ou apreendido conforme vão aumentando as nossas possibilidades de experimentar a realidade, de vivenciar a realidade. Né? E aqui só muda a ideia lá, em vez de ser entendimento ativo, é o intelecto. Né? A inteligência ativa vai extrair das imagens essenciais e universais o que lhe é inteligível. Aqui ele está querendo dizer o seguinte, né? O que é essencial? Essencial é a forma. Né? Como se fosse... se fôssemos olhar uma cadeira ela pode ser de madeira, ela pode ser de plástico, ela pode ser de vidro, né? Mas é a forma dela que a transforma propriamente em cadeira.
né? Então, o que a torna um ser pertencente ao conceito de cadeira é a sua funcionabilidade e a sua forma. Então, é isso que Tomás de Aquino está querendo dizer aqui, né? A essência, né, de algo é a sua forma, não a sua matéria. É um pouco diferente de Aristóteles, que considerava também a matéria. Imagina, uma estátua de bronze tem como característica essencial o fato de ser uma estátua de bronze. Aqui, São Tomás de Aquino, ele mais ou menos ignora a matéria, então aqui não importa muito o material, né? Embora a partir dos sentidos que nós desenvolvemos o conhecimento, ele vai falar o seguinte: o importante é a forma. Então, um santo feito de barro, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, feita de barro ou feita de ouro, o importante ali, a essência ali, não é a matéria. A essência ali, o substrato ali, é a forma. Né? Então, o ouro ou o barro, tanto faz. O que importa é que você consiga reconhecer que é a imagem de Nossa Senhora Aparecida por causa da forma, né? Por causa da imagem, da essência universal. Né? Então você vai reconhecer, por exemplo, numa laranja, a forma de uma santa e assim por diante. É a forma, a representação imagética que faz a essência da coisa. É isso que Tomás de Aquino está querendo dizer. Além disso, ele vai falar para nós, existe um intelecto possível, né, que vai receber as imagens e formar os enunciados sobre as coisas. Aqui tem uma pequena diferença. O entendimento passivo em Aristóteles, ele não formulava enunciados. Ele funcionava mais como sendo a memória. Aí, como se a informação, o substrato, a essência, o próprio conhecimento fosse sugado, fosse apreendido do objeto de uma vez só pelos sentidos, passando o intelecto iluminando, os sentidos capturando a sua essência e guardando no entendimento memorial, né? No entendimento passivo. Aqui não, o intelecto possível, né? Por que possível? Porque imagina lá o seguinte, nós somos seres humanos. A nossa capacidade intelectual é diferente da capacidade intelectual de Deus. Vocês têm que imaginar nosso cérebro como sendo um processador de computador. Cada processador de computador, ele processa a informação no seu ritmo, no seu tempo. Ele tem um espaço de memória, ele tem uma velocidade e assim por diante. Então, para cada um de nós, existe um intelecto possível. Então, obviamente, de acordo com a nossa possibilidade, nós vamos formar enunciados que vão ser verossimilantes, vão ser mais ou menos próximos às coisas que estamos estudando. Né? Então, aqui, Tomás de Aquino ele toma o cuidado de dizer o seguinte: olha, há pessoas que podem ter um potencial maior do que outras. Né? Um aparato cognitivo mais desenvolvido do que outras, mas cada uma vai, a partir do seu intelecto ativo e do seu intelecto possível, recebendo as imagens das experiências, e aí vai formar os enunciados sobre as coisas. Né? E por isso que depois nós podemos também debater para saber se duas pessoas diante de um mesmo objeto que
contam histórias diferentes do mesmo objeto ou fato, qual das duas está mais correta, também, obviamente, observando o objeto, né? Cada um aqui vai formar, então, o seu enunciado, ou seja, suas afirmações, suas verdades sobre as coisas, a partir da sua capacidade intelectual. Tá? E aí os enunciados, né, que é aquilo que nós vamos falar que as coisas são, sobre suas qualidades, suas características, é que vão compor os conceitos. Então, observe, se cada um de nós tem um intelecto possível diferente ou diferenciado, é possível que os conceitos sejam refeitos constantemente, porque a humanidade vai ficando mais. O intelecto possível da humanidade vai ficando um pouco mais abrangente, mais capacitado, vai melhorando, né? Vai ganhando mais capacidade de processamento de dados, de informações. Então, portanto, o que foi dito por Tomás de Aquino pode ser melhorado depois por um discípulo dele, pode ser melhorado por mim. Né? Então, essa ideia de que os conceitos eles não são conceitos fechados, eles são conceitos abertos, porque nós podemos melhorar a nossa capacidade também de extrair informações dos objetos, das experiências que nós vamos tendo, e aí o nosso intelecto ativo lança mais luz, nosso intelecto possível consegue formular melhores enunciados, fazer melhores comparações, verificar se é verdadeiro ou falso aquele enunciado, posto sob a imagem recolhida, e aí, se for verdadeiro, nós vamos melhorando os conceitos que temos das coisas que fazem parte da nossa realidade física ou metafísica. A gente tem que lembrar aqui que, ao contrário de Aristóteles, que imaginava um mundo físico, mecanizado, uma vez que mesmo o primeiro motor de Aristóteles, que não é algo perceptível para os sentidos, é algo que está no mundo, né? O mundo de Aristóteles é um mundo imanente, não existe duas realidades e não existe um ser pensante fora da realidade. Tomás de Aquino, ele é um cristão. Como cristão, ele não vai aceitar essa ideia de um ser criador que esteja no próprio universo. Ele está fora do universo, né? Ele é Deus, né? Vamos dizer assim, é Cristo, está fora. E aí, o meu amigo Tomás de Aquino, já caminhando para esse lado mais religioso, ele vai falar, e aí, dos conceitos. Então, observe, eu vou olhar para o objeto, vou lançar luz nesse objeto, vou extrair as suas formas, suas essências, vou organizar essas essências em enunciados, numa linguagem. Esses enunciados vão ser contrapostos com o objeto para verificar sua veracidade, sua falsidade. Se o enunciado for verdadeiro, ele vai se juntar a outros enunciados que vão compor um determinado conceito, por exemplo, conceito de homem, conceito de Deus, conceito de mundo, conceito de céu e assim por diante. E dos conceitos, né, que são a definição, o conceito, você tem que pensar sempre o conceito como um nome que é desdobrado em vários predicados,
que remetem a um determinado objeto, a determinados objetos no mundo. Então, o conceito em si é um nome, que dentro desse nome tem uma série de predicados, que esses predicados são os enunciados, que individualmente eles permitem reconhecer vários objetos, mas quando eles estão colocados em conjuntos dentro do conceito, eles nos permitem identificar claramente certo objeto, seja esse objeto físico ou, no caso de Santo Tomás de Aquino, além da física, metafísica, no caso de Deus. Então, a partir do conceito do nome, preenchido por predicados que são veracíveis, que são verdadeiros ou prováveis, né? Eu vou extrair as leis da lógica, né? Aquelas mesmas leis que nós já trabalhamos, a lei do princípio da identidade, o princípio do terceiro excluído, o princípio da não contradição, a lógica conectiva, lógica matemática, simbólica e assim por diante. Então, as leis da lógica são extraídas dos conceitos e não da própria natureza, e não da própria realidade, né? E o conhecimento que nós vamos ter de Deus. Porque, observem, né? Deus, mesmo para São Tomás de Aquino, ele não pode ser sentido no mundo. Ele não é um objeto físico capturado pelos sentidos, mas ele está também no mundo, ou ele se faz presente no mundo por meio das coisas que existem. Então, eu vou conhecer a essência de um Criador, a essência e as definições, né, desse ser por meio das criaturas, por meio daquilo que foi criado por ele, conhecendo e conceituando as coisas que eu vivencio, eu chego até o conhecimento do ser supremo, que no caso vem a ser Deus. São Tomás de Aquino tem até um livro chamado O Ente e as Entidades, onde o ente é Deus. As entidades são as coisas formadas por Deus, ou seja, nós e todo o universo. Tá? E a partir daí, né, que dos sentidos, né, das sensações, das vivências, das experimentações, é que vamos chegar a conhecimento dos princípios mais elevados, tá? Ao conhecimento das coisas em si mesmas, tá? Que vão para além dos objetos. Lembre, mesmo que a essência esteja no objeto, uma laranja apodrece. Ao apodrecer, ela perde, vamos dizer assim, suas características, se transforma em outra coisa, e é como se nós tivéssemos, entre aspas, perdido uma essência. Não, ela estava ali, está no universo, continua no universo, né? Como os princípios, vamos dizer assim, né? E aqui, essa ligação, né, que nós poderíamos falar que temos com Deus para Tomás de Aquino, né? É a partir da busca pelo conhecimento que nós, de certa maneira, podemos almejar tocar Deus. Né? Deus não nos fez para que sejamos ignorantes. Deus nos fez para que sejamos mais, para que possamos, não, obviamente, ser divinos, né? Mas para que possamos reconhecer e conhecer a divindade, né? E, de certa maneira, respeitá-la e adorá-la, né? Como um ser supremo que é. Essa é a perspectiva de Tomás de Aquino. Aristóteles também ele falava, olha, nós
somos parte do primeiro motor. O primeiro motor nos dá a fagulha do pensamento. O primeiro motor só pensa em si mesmo, porque ele é perfeição e está imóvel. Nós ainda vamos nos movimentando e desenvolvendo mais conhecimento, porque nós somos imperfeitos. Nós só vamos ser perfeitos quando estivermos conectados novamente ao primeiro motor, na sua perfeição absoluta, ou seja, no seu raciocínio puro. Aqui, uma perspectiva também de Tomás de Aquino. Obviamente, Aristóteles está falando de um Deus ou de um primeiro motor que não é necessariamente personificado, e para Tomás de Aquino, um cristão católico, Deus é personificado. Quando a gente fala em personificação, a gente está querendo dizer também que tem vontade própria, tem desejos, é algo, é alguém, entendeu? É isso que nós queremos dizer quando falamos em personificação. Quais são as críticas que nós podemos levantar ao intelectualismo enquanto tentativa, né, de resposta ao questionamento sobre qual é a fonte do conhecimento humano, partindo do pressuposto que é possível conhecermos alguma coisa ou a nós mesmos. A primeira crítica que nós podemos fazer é que aqui há uma pressuposição empírica, né, de que existe uma igualdade estrutural entre o que é racional no mundo fenomênico e na consciência humana. É como se eu imaginasse o seguinte, né? A lei da gravidade, ela de fato existe, as leis da física, as leis da ciência, as leis da língua portuguesa, de fato existem no mundo. E nós só entendemos essas leis porque elas também existem em nós. É como se existisse uma identidade genética entre eu e o objeto que eu quero conhecer. Né? Então, porque o mundo é racional e segue uma ordem racional, e eu também sou racional e sigo uma ordem racional, é que eu posso conhecer o mundo. Se eu fosse uma pessoa irracional, mesmo o mundo seguindo uma ordem, eu não poderia produzir conhecimento. Então imagina, né, um animal que nós colocamos como irracional, né, que repete sempre os mesmos comportamentos, mesmo sabendo que os comportamentos parece que não vão resultar em nada. Né? E a gente fica lá torturando o animal para ver até que nível de inteligência ele tem. Né? Por exemplo, com ratos, com macacos e assim por diante. Né? Então, a inteligência ali seria a capacidade de compreender que um determinado contexto mudou, ou que existe uma determinada ordem no mundo, e você se adapta àquela ordem no mundo. Isso seria um padrão básico de inteligência. Então, a crítica que se faz aqui é imaginar que existe uma estrutura no mundo fenomênico que seja racional, igual à estrutura da consciência humana. Ou acreditar que o animal humano é um animal puramente racional, como diria Aristóteles. Né? Então aqui essa crença de uma identidade, de uma igualdade entre o universo, que não sou eu, o universo fenomênico, e a minha consciência. Tá? Então a primeira crítica é isso, porque é uma pressuposição, porque é uma crença. Não se comprova, não é? É uma hipótese, né? Então é uma hipótese de ordem empírica, tá? Não é
um conhecimento, é uma suposição. E a hipótese metafísica da doutrina do intelecto ativo, né? Que, condicionada pelo esquema ato-potência, pressupõe que há movimento em todas as coisas no mundo, né? Que todas as coisas estão num processo de atualização constante, né? Ali normalmente se fala ato-potência em Aristóteles, mas o correto é sempre potência-ato, como está escrito. Né? Por quê? Porque você tem o potencial de ser um engenheiro mecânico, um técnico em mecânica, um técnico em informática, um técnico em eletrotécnica, um cidadão, um presidente. Você tem isso em potência dentro de você. Só que ainda não foi realizado. Né? Está lá no seu DNA. Essas características. Você tem potência de ser uma mãe, potência de ser um pai, potência de ser um alcoólatra, potência de ser alguém bem-sucedido ou um fracassado. Está lá em você, enquanto potência. Mas vai se atualizar conforme você vai fazendo suas escolhas. Né? E o intelecto ativo, ele pressupõe, né, que todas as coisas no mundo, elas são regidas por esse condicionamento de uma potência a ser atualizada. Então, de uma coisa gerando outra, o que pode levar a um mecanismo de naturezas infinitas, né? Há um encadeamento entre todas as coisas, cada pequena mudança vai interferindo na realidade, assim sucessivamente. E a gente poderia falar até de um regresso ao infinito. O Aristóteles, ele para no primeiro motor, São Tomás de Aquino para na figura de Deus, mas se a gente parar para pensar que existe no mundo um princípio de causa e efeito, né? Esse princípio de causa e efeito, ele permite nós nos questionarmos sempre qual é a causa que deu origem ao efeito ou ao fenômeno que estamos vendo. Então aqui nós poderíamos nos questionar o seguinte: será que encontramos de fato a essência, o substrato que forma a coisa? Ou deveríamos ser um pouco mais modestos, como Santo Agostinho, e dizer: todos os conceitos ainda estão em construção, porque o intelecto humano é o intelecto possível. E como intelecto possível, ele pode estar possivelmente enganado sobre o que acredita conhecer ou sobre o que enuncia conhecer.